Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 42, dia 1. Gente, está acabando o ano, faltam só 10 semanas para acabar o ano. Olhem o tanto que nós vivemos juntos aí nessa leitura, né? Uma jornada, uma aventura juntos. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, nesse objetivo, nesse propósito tão especial, né? Que é estar se relacionando com a palavra de Deus. Seja uma leitura corrida, seja uma leitura de profundidade, onde você se mergulha, se debruça ali nos versículos. Mas com certeza são verdades que estão sendo guardadas no nosso coração, e dia após dia a gente tem se dedicado aí a esse momento. E hoje juntos vamos ler Jeremias 31 e 32 e Salmos 55 e 56. Vamos lá? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua vida em nós. Deus, a partir do momento que nós dissemos sim, sim, Jesus, eu creio na Tua obra redentora, eu creio na Tua decisão de me redimir, de me trazer de volta para a família de Deus. A nossa vida já não foi mais a mesma. E eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui aprendendo do Teu coração, Senhor, aprendendo da Tua natureza, aprendendo de quem Você é, Senhor. Queremos, Deus, falar contigo no dia de hoje ao ler a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que à medida que nos aproximamos de Você, nós morremos para nós mesmos. À medida, Senhor, que nós nos aproximamos do trono da graça, com esse temor, nasce a ousadia, nasce o desejo de estar mais próximos cada vez mais dessa nuvem de glória que nos permeia, Senhor, e nos faz não enxergar as coisas dessa vida, mas nos faz enxergar de uma maneira diferente como Você vê todas as coisas, Deus. Por isso eu te peço no dia de hoje, na leitura de hoje, que o Senhor nos transforme, Senhor, como a água que quando lava, quando purifica, quando limpa, nos permita, Senhor, ser lavados pela Tua palavra. Alinha o nosso coração com o Seu, Senhor, e uma vez mais, visita-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso, e o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo, você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, à presença do Senhor do nosso Deus. E assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte, eu os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas em trabalhos de parto, uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água, por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes, aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal,
o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traz-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em que tenho prazer? Cada vez que falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor abençoe a morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais. Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com toda a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu povo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, assim diz o Senhor. Aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim, diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor.
Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale, onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Jeremias 32. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer as seguintes profecias: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com seus próprios olhos, e ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anamel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e deve comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate, compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Anamel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas, por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada, com os termos e condições de compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença do meu primo Anamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome este documento, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus, a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos e os efeitos de suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tem. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra, que sob juramento prometestes aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram e nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso,
trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpre-se aquilo que disseste como vês. Assim ainda, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas de negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eu estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel não tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, essa cidade tem despertado o meu furor de tal forma que eu tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram vir-me e nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram altares idólatras para Baal no vale de Ben-Hinom para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e filhas, coisas que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os trarei de volta, e este lugar permitirei que vivam em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo, serão compradas propriedades nessa terra na qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens, sem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Salmo 55. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responda-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba,
voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam nas suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens que me pressionam o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá me fazer o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na espera de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de ti, na luz que ilumina os vivos. Glória a Deus pela sua palavra, rica e preciosa, que seja um refrigério ao teu coração no dia de hoje. Amém.